Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Se Liga no SED, esse podcast que está disponível em todas as plataformas de áudio e aqui no YouTube. Tem o apoio Digital 35 e The Light, com luz e câmeras, você encontra com eles. E para conversar com a gente nesse primeiro podcast, eu trouxe ele, João Luz, nosso produtor executivo. Johnny, obrigado por ter topado esse convite aí, abrir o canal. Pô, prazer, é um prazer estar aqui com vocês. Se Liga no SED é uma iniciativa super bacana aí que o Pedro, junto com seus parceiros, colocou de pé e é um prazer apoiar. E o Pedro é super parceiro nosso e a Digital e todo mundo que trabalha com a gente está envolvido nesse projeto, tamo junto e bora para esse e para muitos. Com certeza. A galera confunde muito ali entre produtor executivo, diretor de produção, mas o que faz um produtor executivo, Johnny? Cara, o produtor executivo, basicamente, ele é o responsável por tudo, assim, né? O papel dele na produtora tem, aqui no Brasil principalmente, assim, ele tem uma relação comercial e uma relação de números, né? Da planilha, do custo, da entrega. Ele é quem, no final das contas, põe, entre aspas, o pau na mesa para garantir para o seu cliente que o filme vai sair, né? Então, a produção de um comercial, ele tem muitas vertentes, muitas frentes, e o processo desde da prospecção, a chegada do briefing, ao tratamento, ao envio do orçamento, aí quando aprova, aí iniciar toda a cadeia de produção e aí a produção em si, depois a pós e a entrega, a responsabilidade dentro da produtora, no topo. É do executivo. Existem produtoras que trabalham com executivos num modelo um pouco mais gringo, onde ele tem uma responsabilidade mais perto da produção em si e não perto do business, né? Mas a maioria das produtoras, os executivos, eles têm uma relação de sociedade ou uma relação com o negócio num nível maior, né? Então, sim, além da produção em si do filme, tem a responsabilidade do business da produtora. Então, o produtor executivo, ele é meio que o chefe de todo mundo. De todo mundo. Ele que coordena. Debaixo dele vem a coordenação de produção que lida com toda a equipe, toda a planilha e toda a responsabilidade. Entra o coordenador de pós-produção que lida também com a sua planilha, com a sua equipe, com a sua responsabilidade de entrega. E ele lida também com o pessoal do comercial, que tem a ver com o cliente, com os pedidos da agência e tal. E lida também com a parte administrativa da produtora, que tem a ver com o salário da equipe, pagar a conta, manter o dinheiro faz todo o ciclo girando. Girar. Então o executivo é meio que esse godfather, assim, vamos dizer. Ele é o viabilizador para que todas as áreas aconteçam no filme. Caracas, que maneiro. E há quanto tempo você tá na área? Como é que você começou nesse mundo? Cara, doido? Eu tô... É doido mesmo. Não entrem. Não. Ou fica uma dica aí, viu? Não, entrem, é legal, mas eu vou te falar, a produção de propaganda cinematográfica no Brasil, ela é para quem realmente gosta, ela é desafiadora. As pessoas têm uma ideia de que fazer cinema é uma coisa mágica e que filmar é uma coisa que, tipo, é um sonho e tal. Meu, é pedreiro, é subir parede, dói, entendeu? Sua, cansa, longas horas, é um desafio enorme. Mas quando você gosta dessa área, você vê as vantagens que tem, né, no trabalho. E eu comecei muito cedo, comecei com 19 anos, eu fui estudar fora. E aí um amigo meu era diretor aqui, me convidou entre as férias de colégio e faculdade, para conhecer a produtora, pirei, o bichinho me mordeu. Chegou ali. E isso foi em 2018. E aí eu falei, isso que eu quero fazer, fui para os Estados Unidos estudar cinema. Aí larguei a faculdade, voltei para cá para ser assistente de direção dele. E aí eu comecei com 20 anos de idade, basicamente, como assistente de direção. Como assistente de direção? Fiquei 2 anos nessa área. Aí voltei para os Estados Unidos para terminar a faculdade. Fiquei mais um ano lá, não terminei, voltei. E aí fiquei em São Paulo de vez, casei, voltei para o mercado. E aí depois eu montei minha primeira produtora em 2006, que era Crash of Rhinos. E fiquei lá por 9 anos. Caracas. E aí depois fechei, e aí depois fui pulando, né? Fui pra Dogs, fiquei um tempo na Dogs como executivo lá. Depois fui pra PBA, aí da PBA fui pra Delicatessen. Aí eu montei a Wolf Wolf com outros 2 sócios, que é uma produtora de conteúdo. Depois dediquei um tempo lá. Aí depois eu saí de lá como executivo, continuo sócio. E fui pra Corazon, passei um tempo lá e começou a pandemia. E aí depois chegamos na Collective, que
foi um modelo que eu criei durante a Aham. pandemia para atender, quase como production service, assim, não era uma produtora que tinha diretores, a gente vendia os diretores, Bacana. a gente vendia um serviço de produção, uma inteligência e teve muita oportunidade nisso e cresceu a quantidade de diretores freelancers do mercado. E aí ela agora está se fundindo com a Sicários, que é um estúdio de foto que eu e o Nixon temos, que Bacana. está sendo lançada como produtor esse ano, novidade. Projeto primeira lindo mão. aí, hein, ó, É. aqui no canal. Vamos começar agora em fevereiro, a gente vai lançar a produtora e, enfim. Então eu tô há 20 anos já trabalhando, tenho Caracas. uma carreira extensa. Eu comecei como assistente de produção, depois assistente de direção, depois montei minha produtora pequena e ela foi crescendo. Crescendo. E aí eu dirigia, né? Caramba, você dirigia também. Dirigi por 5 anos na Crash e aí eu decidi parar de dirigir. Foi quando eu parei de dirigir porque eu entendi que eu queria chegar num lugar com a produtora e como diretor e dono, naquele momento eu não conseguia. Eu teria que abdicar um pouco do meu trabalho de direção e ajudar os diretores então a crescerem. Então eu peguei um time de diretores novos e a gente foi crescendo junto na produtora. Que massa. E aí foi aí que meio que eu fiz o meu nome no mercado. No mercado. Porque foi num período que muitos dos criativos que eu trabalho hoje, eles todos são ECDs ou chefes da criação dentro da agência. Legal. Na época eles eram tudo criativo júnior. Ah, então vocês começaram ali na a gente época, cresceu tudo junto. cresceram juntos. Exato. Então tem um tempo aí já, Caraca. 40 anos aí. Bom, e esses 20 anos aí, você passando por várias produtoras, existe algum job que você falou assim, que foi o mais desafiador? Olha, muitos jobs foram muito desafiadores. Porque Cada job é um desafio novo, na verdade. Tem muita história, né? Quando eu descobri que o meu papel como executivo era dar a confiança para o meu cliente que o problema ia ser resolvido. Foi quando eu consegui crescer. E aí eu me aproximei da onde estava a essência do problema, que era na ideia. Então o problema para um filme começa na ideia. Eu tive uma ideia que era assim, essa. Você vê, puta, que problema. Quando você se aproxima da ideia, você ajuda a ideia a funcionar melhor para a execução. Então a minha relação com os criativos e com os diretores era muito próxima. E foi aí que eu entendi. Dava aquela facilitada, né? Tipo, cara, por que a gente vai fazer isso aqui se a gente pode fazer ali e fica igual? Puta, é mesmo, Johnny. Que doideira. Então isso no briefing, sabe? Então essa questão de saber lidar com os problemas é o grande desafio. Cara, eu fiz muitos jobs. Eu fiz um job uma vez que eu estava dirigindo, que era para Samsung, junto com a Digitas. Que o criativo do job, ele é meu sócio hoje. Um dos criativos do job e o cara que era o de planejamento do job é o Léo e o Jay. O Léo e o Jay. Que são meus sócios da Wolf hoje. E o Job era uma menina de 6 anos contando pro pessoal na internet, que era um site. O filme era um site. E isso já era a grande revolução da época, acho que era 2008, 2009 isso. E era uma menina na internet que tinha um céu estrelado e as estrelas vinham como uma estrela cadente. Ela pegava a estrela e era uma câmera fotográfica na época, né? Não tinha um celular, como a gente tem hoje. E essa câmera fotográfica, ela falava dos features da câmera, só que de uma maneira meio como uma menina fala de uma estrela cadente. Caraca. Só que era uma menina de 6 anos e tinha tipo 12 câmeras, sei lá. Cara, era muito conteúdo. Pra ela poder conseguir memorizar, reproduzir. Foi uma dinâmica assim, eu levei gente tipo, que faziam brincadeiras com ela entre uma cena e outra. Ela dormiu no set. Caraca. A gente ficou 2 horas parada pra ela descansar, enfim. Foi um desafio de direção da menina, de conseguir tirar e trabalhar a imaginação dela. Porque era um fundo croma, não tinha porra nenhuma de estrela. Não tinha ideia do que ia acontecer. Aí ela tinha que olhar, vinha a estrela cadente, aí alguém dava uma câmera na mão dela. E ela pegava. Aí ela pegava a câmera e falava, então, essa câmera aqui, ó, você tira o clique e tal, não sei o quê. Caraca. E foi um filme que foi um desafio, assim, físico. Total. Para a equipe toda, porque acabou sendo 20 horas de filmagem. Porque a menina dormiu várias vezes. Entendeu? Ela filmava 4 horas, dormia 2, aí até acordar, descansar, brincar um pouco, sei o quê. Aí filmava mais 4 horas e a mãe preferiu assim, porque a gente falou, não, vamos dividir em diárias. Ela falou, ela não vai vir ela 2 não vai vezes. Ver. Ela agora... dorme, ela brinca, come, aí volta, filma mais um pouco. Enfim, então esse foi um filme que o desafio era de lidar com essa condição.
Caraca, né? que doideira. Hoje, mais recente, por exemplo, a gente fez um filme juntos, aliás. Da Claus, gente. Da Inclusive, Claus. eu vou deixar o link aqui embaixo, porque esse filme aí ficou bem, ó. Ficou bem legal. Eu olho para esse job como um projeto. Né? Tem filmes que você fala, é o que vai determinar a direção de arte, o elenco, a locação, a fotografia, né? E aí você monta a equipe em volta daquela narrativa e tal. Unbreak. Unbreak. Meu, porque por isso aqui a semana inteira é tranquilaça. Mas hoje, assim, hoje específico, tudo tá bem. passando tudo. O cara com a VAP tava lavando aqui do lado. Perfeito. Podcast é assim, gente, a vida é real. Bora. Esse filme de Claus era um projeto que você assiste, parece que é fácil de fazer. Projeto tranquilo, né? Que foi ali, meio expectativa. Só que não, quando você lida com pessoas reais, com opiniões reais, você tem que criar um cenário real. Tudo pode acontecer. Então, desde o momento que a pessoa sai de casa até ela chegar no ambiente da filmagem que ela não sabe que é uma filmagem, para ela beber uma cerveja que ela tá achando que é uma cerveja gringa, com toda uma roupagem. Aí totalmente diferente. O lugar que você está trazendo ela tem que ter a roupagem dessa imagem que foi criada, né? Então, assim, foi um puta desafio, porque a gente fez em Fortaleza, em São Paulo, dentro de um tempo curto. Curto, umas viagens bem malucas, que a gente gosta, horas, às vezes, mas a gente fala que não. Exato. Por isso que eu falo, o bichinho tem que morder, porque tem que gostar. Tem que gostar. E aí na praia, a praia funcionando, com 2.000 pessoas na praia em volta. Enfim, uma puta estrutura que a gente teve que montar. Pra quê? Pra que a pessoa chegasse na frente da câmera escondida, tomasse uma cerveja e falasse... E desse a opinião dela da cerveja. Que poderia Só ser que era cerveja. Só que era cerveja, era Skol. Que essa pessoa, a gente convidou ela porque ela era uma pessoa que não gosta de cerveja Skol, através de uma pesquisa que a gente fez por trás, que foi gigantesca. E aí quando a gente descobriu que essa pessoa não gostava, ela era a nossa vítima. Então, assim, é uma mistura de pegadinha com, sabe, vida com real, técnica, vida real. E aí, assim, esse projeto pra mim, como dos projetos recentes, foi um dos mais desafiadores, porque você não tinha corta, vamos de novo. Era... a menininha, de pessoas chegando, né? A menininha corta, vai descansar, voltou, vamos de novo. Exato. A pessoa chegou, não tinha corta. E se ela descobrisse que Claus era Skol, acabou. Era isso, era então, o fim, né? O custo em volta da produção era grande, porque você tinha que criar esse espaço, essa estrutura de convencimento de que ela estava num ambiente gringo. Que inclusive foi incrível, né? Foi incrível. O cenário ficou... tudo funcionou. E pra gente que tava lá na van ou na salinha, nossa. A gente riu muito porque a gente viu o vídeo das pessoas antes falando mal, aí elas chegavam lá, elas falavam das cervejas que elas não gostavam, reforçavam que não gostavam de Skol. Exato. Aí tomavam, bebiam ali a gostosa, leve e tal. Cri. Tomavam, gostavam, leve, gostosa e tal. E aí descobriram que era Skol, e aí a gente entendia que a verdadeira questão na mente dos brasileiros em relação ao Skol é o branding de posicionamento que marca. A população deu para essa cerveja. Caraca. Porque, né, quando chegou as cervejas gringas, a turma gosta de gourmetizar tudo. Então, se a Heineken é gringa, eu levo Heineken. Aí ficou esse negócio de, não leva no churrasco Skol, leva Heineken. Aí hoje a turma tá comprando Claus e levando no churrasco, e a turma bebe, boa. Aí descobre que é Skol, fica, Skol e tal. Isso que eu achei bacana desse projeto, o desafio da gente trabalhar a cabeça das pessoas em relação, né, a uma imagem que eles têm de um produto. Então isso é o que é legal da produção. Você tá de frente com essas questões, sabe? Então, para mim, o que é bacana do mercado de produção publicitária é porque cada dia é um dia novo. É um dia novo. Cada lugar desafio novo. é totalmente diferente, entendeu? Então, são pessoas novas também, né, Johnny? Porque a gente tá acostumado a lidar com pessoas, cada job é uma equipe de câmera, uma equipe de arte. Sim. Apesar da gente ter algumas, como eu posso dizer, algumas equipes fixas, assim, porque a gente tem uma inteira confiança. Exato. É diferente. Não, eu falei pro Pedrinho, turma. Quando entrou esse job, eu falei, Pedrinho, você tá no job, esse job não vai existir sem você. Ele me levou forçado, gente. Colocou uma algema no meu pé assim, que você precisa ver dentro do avião. Ainda tinha gente querendo vender passagem. Isso é uma história boa também, mas isso a gente deixa pra contar outra hora. Verdade, verdade. Mas assim, era um job que toda a conexão e a gente conseguir ter controle da informação. Exato. E transmitir essa informação pros caras que não estavam lá. Exato.
era uma engenharia. É um desafio entendeu? muito doido, porque a gente tava montado, esse de Fortaleza, a gente tava montado no meio de uma praia com um monte de pessoal ao redor que tava vendo tudo acontecer. E o mais louco é que isso não podia se espalhar, né? Exato, Que era um programa que foi para um comercial, inclusive, do Jornal Nacional ali, Sim. no horário de pico, e isso não poderia ser uma informação que vazasse de jeito Exato, nenhum. E aí foi muito louco, uma dinâmica Não, foi muito muito louca, foi uma mas dinâmica foi um louca. projeto super satisfatório de se realizar. Sim, sim. Ainda mais depois de ver o resultado pronto. Eu olho todos os filmes que eu fiz assim, eu tenho muito orgulho, porque eu olho pro projeto como um processo. Óbvio que a entrega final, visual, que agrada os olhos de quem assiste e não sabe o que aconteceu por trás, é o que todo diretor busca, é o que todo mundo quer no seu repertório. Mas cada projeto tem seu desafio. Exato. E o desafio, às vezes você faz um filme que você olha e fala, ficou bom, não é um filme que eu vou botar no meu repertório. Mas você olha o processo que levou para aquilo acontecer e a satisfação do seu cliente e da agência por tudo que aconteceu, aí você olha e fala, cara, é um serviço. É um serviço. Entendeu? Envolve uma arte que a gente faz, mas é um serviço, entendeu? É que nem um dentista. Você vai lá no dentista, ele vai fazer um serviço no seu dente. Óbvio, ele quer fazer um bom trabalho. Mas é um serviço, entendeu? Não é que o cara vai botar no repertório dele os dentes que eu fiz. Sabe, sei lá, fez do Neymar, ele põe, porque ele vai trazer mais clientes. Mas é isso. É isso. Então, assim, publicidade é constante desafio, cada dia um desafio novo. Cada projeto tem as suas dinâmicas e tem uns que são mais fáceis, outros são mais difíceis. E tem algum assim que você julga mais difícil? Alguma situação mais difícil que você teve em set? Olha, eu já tive situações, por exemplo, de o artista ter Covid e no dia seguinte, por exemplo, a gente fez um filme ano passado, ou retrasado, no começo, era agosto, setembro, eu acho. Já era um pouco, tava na pandemia, mas já tava flexibilizada, né? Aí, montamos cenário, Lelo construindo os negócios, pintando o chão, 3 dias de estúdio, Caraca. Equipe toda testada, tudo pronto, figurino produzido, tudo pronto. Aí a atriz estava num outro filme, saiu do filme com sintomas, testou, deu positivo. Um dia antes da filmagem. Tá tudo pronto. Nossa. Luz afinada, tudo. Tava pronto, porque era com celebridade, então a gente deixa tudo pronto dia antes pra chegar e rodar. Aí a agência me liga, Johnny, não vai rolar, tal, cancela. Caraca. Aí isso que é o louco, assim. Como é que é o cancelar, Johnny? O cancelar. A equipe, o estúdio. Tem coisas que não tem jeito, tem que pagar, pagou, tá lá, a gente passa pra agência, ó. Tem condições que a gente coloca na carta, né, de orçamento, as agências já sabem. E aí eles até pedem, tenta minimizar, viu que, né? Aí eu falo, cara, foi tudo já eu só não filmei. Óbvio, economizou algumas coisas, a câmera não tava lá, a equipe de câmera não foi e tal, mas elétrica, maquinária, arte, tudo foi. Então, assim, acontecem essas coisas. Já aconteceu também de, tipo, câmera quebrar, no meio do set câmera quebrar, e ter que vir outra câmera e não chega. E os atrasos, e tal, né? Então, assim, hoje a gente lida com um desafio que eu acho muito importante que a APRO e o Sindicine está fazendo, que é de fortalecer a responsabilidade com os técnicos e com o processo. E isso protege a produtora e toda a sua equipe. Tá super correto. O desafio é que o nosso mercado ele é muito top-down. Então, o que os clientes jogam em cima da gente para ser exercido, para acontecer, é muito forte. Então, assim, tá sendo uma luta grande da gente lutar pelas 12 horas de set concretas, né, de trabalhar com a equipe toda testada e todo o protocolo. E isso é muito bom para as produtoras. Completamente. Só que o desafio maior hoje, e a isso respondendo a sua pergunta, cabe para vários jobs, é que o prazo e a grana que tem para os jobs são tão curtos que a produtora tem que criar uma inteligência para conseguir executar essa demanda desse cliente dentro das condições que são saudáveis de trabalho. Tanto de verba, né, de cachês, de condição e tal. Só que, é o que eu falo, quando é top-down, o cliente tem essa verba e tem esse prazo. Pega quem quer. Tá ali, né? Tá no mercado. Pega quem quer. E aí, quem quer, às vezes, pega e faz de uma maneira errada. E tem gente que faz de uma maneira certa, ou toma prejuízo, ou não ganha nada, e fica ali numa lei de sobrevivência, porque a produtora não tem cliente fixo. Não pinga mercado, todo mês. Né? É o job. A produtora é uma grande freelancer. Uma grande freelancer. A produtora é uma freelancer que paga um custo de R$200 mil por mês de equipe e estrutura física
para aí conseguir os jobs para colocar pro resto dos freelancers. Muito maluco, né? Então, assim, a produtora fica num lugar de sobrevivência, de buscar jobs, né, e de ter inteligência prospectar clientes. E de ter resultado também, porque se não ganha não adianta nada. E ao mesmo tempo cumprir com as condições que são saudáveis. Porque o que é saudável para a equipe é saudável para a produtora. Sim, exato. Se a produtora chega para um cliente e fala, esse filme não se faz em uma diária, meu orçamento é em 3, porque eu tenho que fazer 3 diárias de 12 horas, não uma de 20. Aí a agência vai falar, beleza, então você tá fora. Ok? Alguém faz. Alguém faz. Às vezes, alguém faz com uma melhor inteligência. Cara, não, pera. A minha ideia de como filmar esse filme, eu consigo fazer em uma diária de 12 horas. E aí é o truque da produção executiva. Entendeu? Que é onde o cara pensa, junto com o diretor, junto com a equipe de produção, a maneira de resolver. Então, assim, eu fiz um filme de Dodge Ram que não tinha nem prazo nem grana. Caraca. Tipo, foi um desafio muito grande de tempo para o que a gente conseguiu fazer. Então, eu sentei com o Nixon na época, a gente pensou no filme, ele trouxe várias ideias de como ele via. O filme que a agência tinha criado era outro, e o Nixon entendeu a ideia deles, trouxe a ideia deles para uma amplitude melhor de entrega, que os caras amaram, mas o tempo de execução foi muito louco. Assim, a gente precisou contar muito com a parceria da pessoa que trabalha com a gente. Então, a agência e o cliente, eles entendem que, às vezes, o que ele oferece de valor e o que ele espera de expectativa pode ser que não se concilie? Cara, sim e não, assim. O cliente, ele tem uma demanda de verba anual e uma demanda de entrega anual. E ele vai jogando na agência a responsabilidade de criar ações que caibam na verba e atendam a demanda de entrega e faz acontecer. Aí a criação tem umas puta ideia mirabolante legais que a produtora quer fazer, que o diretor quer fazer porque é legal. Mas às vezes não cabe. Então, assim, essa troca da produção executiva com o pessoal de produção de agência, dos RTVs e producers que tem, é muito importante para a gente conseguir ajudar a ideia a funcionar na verba. Né? Então esse para mim é o grande desafio. Assim. O Dodge Ram foi isso, o prazo era muito curto, era uma demanda grandiosa de entrega, que a gente encontrou um monte de solução, a agência jogou junto com a gente, foi super compreensiva com as coisas que a gente colocou, a equipe super estava com a gente também, e a gente conseguiu cumprir o filme super bem, dentro das condições saudáveis de trabalho, e o filme tá lá. Eu não ganhei nenhum dinheiro, nem o Nixon. Caraca. A gente falou, cara, a gente quer fazer esse filme, que é um filme legal, uma relação boa que a gente tem com a agência, e isso é o diferencial desse mercado, que é a relação de parceria. Né? E isso daí não tá no papel. Não tá escrito não tem lugar número, nenhum, né? não tem contrato. Entendeu? Se você decidir vir aqui me ajudar numa parada e você tá fazendo isso em nome de uma relação que a gente tem duradoura, isso não tá no papel. Exato. Entendeu? Isso não tá no contrato. Mas está numa... É aí que é onde o mercado cresce. Está numa relação saudável, onde todo mundo se ajuda. Porque é uma comunidade, uma família. Você acaba juntando pessoas de diferentes nichos, né? Sim. A gente tem pessoas desde camareira até... Sim. Cenotécnicos, a galera aí que você vê de várias áreas, não só de dentro do audiovisual. Sim. E fazer essa junção é muito doida, né? Cara, é o que eu falo, assim, a produção executiva ela é uma matemática que envolve um samba. Então, assim, você é um matemático sambando, porque você tem que ficar toda hora... Os molejos. Como que eu encaixo isso com isso, né? E por exemplo, o próprio Skoll, ele apresentou vários desafios técnicos. Sim, né? sim. E logísticos. Por exemplo, em Fortaleza, quando a gente foi instalar lá a nossa tenda? A tenda, toda a estrutura que a gente montou, e aquilo que você falou, as 2.000 pessoas que estavam do lado de fora, em cima do negócio, não podiam saber o que é, tinha toda uma logística técnica e de timing e de proteção para as pessoas não verem lá dentro e tal. E mesmo assim a gente entender que eles estavam na praia. Exato. Quando você faz um cubo e sabe que a pessoa tá na praia, a gente tinha que botar um vidro. Andar muito em cima dos caras, o ritmo é diferente. O ritmo é diferente daqui de São Paulo, que aqui a gente tá acostumado aí nas uma outra 280, pegada, né? A gente teve uma troca boa com eles, porque eles entenderam a gente. Só que assim, eu cheguei lá, tá tudo errado. Eu cheguei, um dia antes de gravar, detalhe? Um dia antes de gravar? Um dia antes de gravar.
Cheguei, meu, o que é isso? Não é isso, não é isso, não é isso, não é isso. E aí começa. Aquela Aí vira correria uma guerra. maluca. E essa guerra, às vezes, você tem que ser duro, porque senão as pessoas afrouxam. Sim. Né? E não é que você quer ser... Eu não sou grosso. Aham. Mas quando você precisa ser duro, é foda. Você chacoalha a pessoa, só que você tem que abraçar e falar, vamos conseguir. Exato. Você tá ali pra poder E dar a gente aquela conseguiu, sabe? Só que, por exemplo, o eletricista de lá fez uma instalação elétrica que um técnico lá pisou no fio, tomou um puta de um choque na praia. Isso é muito doido. São os isso é uma puta empecilhos, responsabilidade que a gente tem, entendeu? Então a gente faz seguro, a gente faz todas as questões para proteger, só que chega uma hora que você depende daquele ser humano. Exato. Entendeu? Você depende da responsabilidade daquele ser humano. Então, você entrega uma confiança, né, pra ele. Essa liderança é uma responsabilidade muito grande. No ar-condicionado, tudo certo. Né, não teve nenhum problema. Teve um choque, passou. Mas se acontece algo pior, e a gente já teve vários casos no cinema de morte. Fatais, né? De choque em fio, em grua caindo em cabeça. Porque é um trabalho, construído sério. em partes, né? É muito sério, assim, né? A gente lida com energia, com equipamentos muito caros, e tempo, e calor, e praia, e sol. Então, assim, são elementos que a gente tem que criar. E assim, a gente pegava essa equipe lá de Fortaleza e falava, gente, quando deu essa situação, a gente falou, gente, pelo amor de Deus. Tipo, aonde é que tá? Porque eu lembro que foi o Breno, e a gente pegou o que a gente tinha acordado, porque ele era um terceirizado, né? Sim. E ele mandou a carta dele, na carta dele tinha lá, engenheiro elétrico para ferramento, não sei o quê. Caraca. E aí o cara toma um choque. Qual que é o sentido, né? Acontecem essas coisas, né? E aí você tá no meio da situação, você tem que saber como lidar. Que é aquela adrenalina, né? Você já tá ali preparando tudo pra filmar e do nada imagina, acontece. Tá tudo dando errado. Aí acontece um negócio desse, você fala, porra, só que qual que é o trabalho do executivo nessa hora? Nessa hora. É você conseguir olhar de fora e proteger as pessoas primeiro e garantir a entrega depois. Então, a gente se dividiu lá na hora. O Breno cuidou da situação com o cara, deu tudo certo. E eu continuei tocando o resto com a equipe para terminar o job. Né? Teve um filme que a gente estava fazendo que era de Alegra, que era um serviço de produção para uma produtora de Londres, da Autobahn. E no primeiro dia de filmagem, a mãe do Breno, que é o diretor de produção que trabalha muito comigo, se hospitalizou. Caramba. Quase morreu. A gente estava saindo para filmar. Que doideira. Job de 3 diárias, no interior grande. E o Breno me ligou chorando no quarto, Johnny, acho que minha mãe vai morrer. Eu falei, como assim? Não, vai lá. Vai, Breno. Vai pra casa. E, a gente tava tipo 3 horas em São Paulo. Caracas. Pegou uma van, voltou e eu e o Guilherme, que era outro produtor, tava junto. Vamos tocar o job. Bora. Né? Tipo, só que essas coisas, você olha e fala assim, caraca, bicho. Tudo pode acontecer na vida. Saca? Pode muito rápido, né? É a vida. Exato. Filho teve um acidente, tô no meio da filmagem. Faz o quê? Mas como é que você consegue arquitetar tudo junto? E o respeito às pessoas e ao job é importante para mim nessa ordem. Né? Então, Breno, vai resolver a questão da sua mãe. A gente vai resolver o filme. A gente ficou desfalcado de um puta cara. Mas eu botei a mão na massa junto com o Guilherme, junto com a equipe e falou, não, vamos lá. Entendeu? A gente também tem a responsabilidade com o job. O Breno vai cuidar da mãe dele. Então, assim, acontece, sabe? Já aconteceu várias dessas coisas. Eu nunca tive nenhum acidente. O acidente mais sério que tive foi esse choque desse cara, que assustou, mas depois ficou tudo bem. Não teve nenhum problema. E é aí que eu acho que a importância do trabalho, onde a Associação das Produtoras, junto com o sindicato, tem em relação aos clientes direto. Com as agências também, mas aos clientes direto. Que é esse cuidado com o processo, né? E é onde no Brasil a gente está crescendo, assim, agora está sendo construído, tá sendo um pouco mais rígido e as coisas estão começando a andar um pouco mais, né? Graças a Deus. Assim, eu venho de um mercado que antigamente o controle era totalmente da produtora, né? O cliente tinha uma demanda, a agência criava, a produtora falava, isso é em tantos dias e custa tanto. Tem que ser assim. E os caras pagavam. E ninguém opinava, porque o filme era em película. Então quem mandava até revelar era o fotógrafo. Exato. Só ele sabia o que ia sair naquela porra. O que estava acontecendo ali, né? Entendeu? Então, assim, todo o processo em volta era em volta dessa informação.
Então, né, era muito mais rígido. Caracas. Eu lembro, a gente não podia passar na frente da câmera. O olho não viu um finder? Da câmera ali, olhar? Não, eu olhei umas 2 vezes quando eu assistente de direção, porque o diretor que eu trabalhava operava a câmera. Aham. Aí ele falou, Johnny, vem aqui ver. Aí eu botei lá, porra, caralho. Caracas. Tal. Era um negócio muito mágico. Aí o que acontece? O processo que a produtora tinha com a agência era de mais controle. Tinha menos equipe, tinha mais gente especializada. Por exemplo, não tinha esses tripé. Aham. Era tudo, mano, a gente levava Nossa. caminhão de sarrafo. E os caras Caracas. montavam a luz e era marceneiro, os maquinistas. Os caras Caramba. montavam umas puta caixas. A gente fazia muito filme com o Fê Oliveira, aliás, um salve ao Fê Oliveira, grande mestre. Que, mano, os caras faziam umas puta caixas de luz, assim. Primeiro filme que eu fui, o primeiro filme, eu acho. O Pedro Cardillo era sem direção. Pedrão, salve pra você também. E o Fê tava fotografando, era um filme com a Malu Mader. Caramba. E aí o Fê fez umas puta caixas, assim, embaixo, em cima e tal. Só que, cara, era um trabalho. Era um Você tinha que ir um negócio- dia antes pra construir aquele negócio. Tinha que construir, Era uma não tinha esse construção. tripé. Construir. Doideira. E montava a luz e tal. Então, assim, faz isso hoje. Quanto custa? Valores, Saca? tempo, né? Principalmente tempo, que a galera tá muito nessa. Mano, Tem que ser era rápido, serragem, cronograma. velho. Era marcenaria. Marcenaria, você tá entendendo? E, pô, foi assim, era assim que eu comecei. E o processo tinha um controle, tinha um time, tinha um respeito. Iam de áreas mais longas, não existia um sindicato como existe hoje, Aham. que protegia as horas. E depois foi aparecendo as associações, estabelecer alguns valores e tal. Mas por que não tinha tanto também? Porque tinha muita grana no mercado. Todo mundo ganhava bem. Todo mundo. E a produtora ganhava muito também, naquela época. E eu acho que existiu uma revolução quando digitalizou, quando veio a HVX200, a Z1, aí depois a Red One, a 5D, e aí depois a Alexa. Já era. Né? E quando chegou a Alexa, a película na publicidade realmente acabou. Porque viveu uma briga, uma época. Entre o digital e o... Quem não lembra, película. antes era a equipe de cinema e a galera de vídeo. Então você alugava as câmeras beta, não sei o quê, Na locadora de vídeo. que era a turma de vídeo. Era outra equipe, tá ligado? E a galera do cinema, que aí eram os caras, Caraca. película. Então era uma máfia. E aí Cavalinho. quando começou as câmeras da galera de vídeo Sobressair. a dar uma textura, dar um look. Aí começou a dar um clash, assim. Caracas. Todo mundo se odiava, né? e aí, quando chegou a Alexa, meio que todo mundo teve que abraçar, porque o processo técnico é muito mais eficiente, né? Exato. Com uma qualidade similar. Então, mas naquela época, por conta dessa máfia, de controle Aham. da produção, do formato, da entrega, você tinha que filmar, mano. Muitas vezes eu dormia no sofá lá da Casa Blanca, Caraca. enquanto estava revelando e fazendo telecine. Isso foi muito legal para minha formação, porque o diretor que eu trabalhava, o Sérgio, ele me levava em tudo. E ele gostava de ir em tudo. Caraca. Então eu vi muito de pós e tal. E isso era o grande diferencial para hoje. E os desafios naquela época eram um pouco diferentes, porque era tudo muito grandioso, porque era tudo muito difícil de fazer. Hoje é mais fácil. Essas luzes que a gente tem aqui, você liga na tomada. Exato. Entendeu? Você é mais de um gerador, né? LED e tal. Os problemas diminuíram em termos técnicos, mas os desafios cresceram porque traz menos grana e Aham. menos tempo. Né? Então, um filme que a gente levava um mês para fazer, agora você tem uma semana. Caracas. Né? Então, tá aí. É aí que é a matemática. Você que já gravou no exterior, por exemplo, lá é muito diferente essa questão cronograma, orçamento, tempo, as equipes são maiores, são menores, eles têm uma estrutura de caminhão, logística melhor? Cara, sim, e algumas coisas é muito igual. Eu acho que o processo lá fora é mais longo até você filmar. Então, assim, a agência e o cliente, eles gastam mais tempo trabalhando a ideia até chegar naquela conclusão para ir então filmar. Então, o que existe na cabeça do cliente e da agência já está um pouco mais amarrada. E lá, a agência tem muito mais poder no filme, no sentido de que a produtora, ela faz um serviço de produção. Ela vai, filma e entrega o filme para a agência. Ela entrega aquilo que foi combinado em storyboard. O que é o Director's Cut lá fora? É o corte que o diretor faz do filme, apresenta pra agência, a agência fala, porra, legal,
Só que aí eles pegam, às vezes, do Director's Cut algumas coisas, e às vezes não. Às vezes a versão final. E aí esse material vai pra agência. Aí a agência monta, mexe e tal. Então lá o diretor, acabou o set, meio que ele tá fora do job. Não é que nem aqui, que aqui geralmente os diretores acompanham após, né? O diretor é dono do filme, que lá não é assim. Lá fora, o que acontece? O diretor ganha por diária, lá fora. Aqui o diretor, ele ganha um percentual do filme. Então, ele é parte do job desde o começo até o final. Lá não, lá o cara, ele vai, faz o tratamento, mandou, aprovou, aí ele senta lá com a produtora, porque muitos diretores, às vezes, eles são representados por algumas. Né? Então... Aqui a gente é exclusivo só de uma produtora, tá. Lá não é bem, é um pouco diferente, aí vai pro mercado, né? Caracas. Então os caras são mais globalizados, os caras trabalham na Europa, ele trabalha na França, em Londres, ele trabalha na Espanha e tal, ele roda o continente, né? E o nosso país é um continente. Nosso país. Mas a gente só tem a gente aqui, então o nosso modelo funciona para como a nossa demanda funciona. Lá fora a demanda é um pouco diferente, então a gente vai, filma, acabou o job, você sai do job. Você é um funcionário do job, que nem um assistente de câmera. O diretor, você vai lá, fez o job, acabou de diário, tchau. O diretor entrega um corte dele, mas o material bruto inteiro vai pra agência. E aí, entendeu? Aí eles tocam lá. Acontece a mágica. Essa é a maior diferença que tem. E o produtor da agência, ele tem um papel mais presente no set e no orçamento. Né? E dependendo do país, os orçamentos são abertos. O cara vê tudo, o cara administra. E ele tem um job na mão dele, assim. Ele é o producer da agência, ele é quase que o executivo do job todo, saca? E aí o que acontece? Tendo esse formato de cima já diferente, isso impacta em como a produtora trabalha. Então a maioria das produtoras lá fora começa que não tem nenhuma estrutura de pós. Caraca. É um office com 5, 6 pessoas ali e faz filmes gigantescos. Entendeu? Porque tudo por diária. Contrata todo mundo, faz o job e acabou. O assistente de direção, por exemplo, ele não tem o mesmo papel como o assistente de direção aqui. O assistente de direção toca diária só. Caramba. Então, assim, ele vai no na Tech Scout, anota as coisas, monta o plano e aí, tipo, ele não faz pasta, ele não tá na TPM, sabe? Ele não se envolve. Ele faz ali faz a diária, sabe? Então, assim, é isso. O diretor também, obviamente, tem um trabalho maior na pré, porque tem a visão dele. E depois toca a diária e vai embora. Então essa é a maior diferença. Só que lá fora, o que é mais notável no mercado é que existe um respeito do processo, tanto cliente, agência e produtora, maior. Lá também tem os seus mesmos defeitos que a gente tem aqui, mas é um pouco mais blindado lá fora. Por quê? As regras são mais bem aplicadas com penalidades. Por exemplo, a gente fez um filme lá, e aí estourou hora, porque o cliente começou a pedir um monte de coisa que não estava planejado. Caracas. E o dono da produtora falou, me ajuda a resolver. E eu e o Nixon fizemos. Falou, não, beleza, só que assim, vai estourar a hora. Ele, não, tudo bem. Pagou uma puta penalidade para a equipe e mais. Pagou a penalidade de menos 12 horas, porque a equipe ia dormir 10 horas. Caraca. Ia ter 10 horas de descanso. Entre uma diária e outra, e não 12. Teve que pagar mais essa penalidade. Caraca. Então, assim, isso é uma coisa que é meio lei lá. Lá é isso e irmão, ninguém discute. O cara veio falar e falou, vai estourar. Vocês vão pagar a penalidade? Tipo, eu e o Nixon, beleza, a gente faz, mas tem que ver com a equipe, cara. Exato. Porque a gente tava produzindo um filme da Arábia Saudita para uma produtora de Dubai, na Geórgia, que é no leste europeu. Tipo, cara, a equipe falava georgiano com todas as línguas ali. O cliente falava árabe da Arábia Saudita e a produtora de Dubai também, um árabe lá e tal. Johnny Nixon Brasil. Nixon Zera, Nixon, mano, figuraça, cabeleira, monstro. E todo mundo falando inglês. Então, assim, tem só aí uma limitação, né, de língua. Sim. Ninguém é nativo de inglês. Todo mundo fala inglês, mas não é a língua nativa de ninguém. Então leva mais tempo, normal, né? Só que o Nixon é muito agilizado, as coisas estavam andando bem, até que chegou um ponto que os caras queriam mais, e, pagou penalidade, e é isso, entendeu? E é assim que funciona. Agora, de tamanho de equipe, é mais ou menos parecido, eu sinto que aqui a equipe é um pouco maior do que lá a turma trabalha um pouco mais enxuta, obviamente dependendo do projeto, mas se botar no papel, assim, a gente
Sempre tem alguns assistentes a mais, a gente tem uma equipe um pouco maior do que lá. Por exemplo, na Espanha, que eu filmei em Barcelona, o chefe de elétrica dirigia o caminhão da elétrica. Caracas. Ele chegava, com o caminhão. E os dois caras, o chefe, o primeiro E e o segundo, no caminhão de elétrica. Caracas. E o caminhão vinha carregado com tudo. Você só paga o que você tirar do caminhão. Caramba. Então, assim, a locadora Era é o caminhão. Tirou de Entendeu? dentro Então, e pagou. na locadora fica o caminhão com tudo lá. Os caras vão, pegam o caminhão, chega na locação, e aí fica o cara lá anotando lá tudo que sai. Não, eu vi que o catering de lá também vem Puta, é um food truck. É um Chega no food food truck, monta. Então, tudo lá é meio mobilizado, assim. A alimentação chega no food truck, sai, pum, fecha, pum, vai pra lá, pum, já monta lá de novo. Figurino, caminhão de camarim. Caracas, chegou, estacionou, entrou. Estacionou lá todas as roupas, o trocador, o lugar de maquiagem. Caracas. E assim, e não é um puta caminhão gigante. Só é grande, só que você entra lá, é muito bem montado. Montado. Saca? Organizado. Isso não tem ali. aqui. Tem alguns, mas não que nem lá. Caminhão de elétrica, caminhão de câmera, não é van, é caminhão. É caminhão. É tipo um caminhão plataforma e dentro tem tipo uma estrutura de locadora, assim, saca? E esse que é o lance. Você vai com os caminhões, chega lá, o que sai do caminhão você paga. Então na Espanha vi isso, na Geórgia vi isso também. Mas, por exemplo, eu não estava na filmagem, mas foi um job que eu fechei junto com o Nixon, o processo todo daqui, depois ele foi filmar lá. E era um processo mais enxuto, mais equipe de doc e tal. Os gringos gostam muito de fazer esse tipo de filme também, menor, assim, saca? Por quê? Lá fora, locação ajuda muito, elenco ajuda muito, figurino ajuda muito, tipo, a arte, por onde você aponta, às vezes já é bonito. Exato. Entendeu? Você vai numa casa, você não precisa construir aquilo num cenário. Então tem muita coisa que a gente faz aqui porque não tem. Aí você tem que construir. Exato. Entendeu? Ou você tem que chegar numa casa e mudar tudo da casa. Né? Então a gente gasta muita grana e estrutura para conseguir fazer aquele negócio ficar legal. Lá você chega, já é legal. Já é algo bonito. A casa já tá bonita, tá pronta. Você troca um móvel aqui, acabou. Sabe? Caraca. Então isso ajuda a ser mais eficiente a produção, porque você gasta menos. Você põe um cara lá, o cara tem uma puta cara legal. Saca? Exato, assim, nos Estados Unidos, ainda mais que tem uma cultura de atores e tal, o cara é um puta ator, sabe? Então fica mais fácil. Né? Por exemplo, Barcelona, ele é o polo de produção da Europa, porque no verão, principalmente, nasce o sol às 5 da manhã, se põe às 9 da noite. Caracas. Então aquele você tem sol daylight das 4h30 da tarde o dia inteiro, que é a melhor luz, né? Começa às 5 da manhã o sol aqui, aí ele fica aqui, ó, o dia inteiro, velho. Porra, o dia inteiro a luz é linda. E pronto, você aponta, é bonito. A rua é bonita, as plantas, as árvores, os prédios, as casas. Isso facilita bastante. Né? Então, os gringos têm essa vantagem e eu acho que a gente é muito melhor que eles, porque a gente consegue fazer com o que a gente tem algo no mesmo padrão. Grandioso. Assim. Isso é muito massa. E o que você pode dizer aí para quem quer trilhar esse caminho da produção executiva? Não faça. Cara, quando eu comecei, eu queria ser diretor. Porque eu vim pra cá do colegial, né? Pra cá que eu digo, eu saí dos Estados Unidos, vim para São Paulo do colegial e vi a equipe de cinema trabalhando, aquela câmera, o barulhinho. É animal. Eu me encantei. E aí eu vi o meu amigo, Sérgio, dirigindo. Eu falei, caralho, isso é muito foda, cara. E eu queria ser arquiteto naquela época. Eu achava que achava que ia fazer arquitetura. Não sabia o que eu queria fazer arquitetura. E aí quando eu vi aquilo, eu pirei. E aí eu fui pra Gringo estudar. E aí quando ele me chamou pra ser assistente de direção, eu tava na NAB lá em Las Vegas. Ele falou, meu, volta. Sua faculdade é no 7. Exato. E é verdade. Estudar cinema é muito legal. Eu estudei 3 anos de cinema. E larguei. É legal, você aprende sobre comunicação, sobre como a gente chegou nas câmeras, aí, né, o processo narrativo. E aí você estuda o cinema de vários países, várias origens, diretores, linguagem. É legal, é lindo, bonito. Eu acho que quem faz cinema deveria ser historiador de cinema. Se você quer trabalhar com direção, por exemplo, que era a minha coisa, cara, vai estudar o ser humano. Vai estudar a reação das pessoas. Porque a arte de direção é contar história. Essa é a arte da direção.
Isso tudo eu vou chegar na produção executiva. Por quê? As pessoas entram no mercado com esse sonho que eu tive. Só que quando você chega para você trabalhar, é um trabalho braçal, físico, psicológico, emocional, difícil, com pouco tempo, é muito treta. E aí eu continuei na direção, né? Quando é que eu decidi mudar para produção executiva? Aí foi o diferencial para mim. Eu era o dono da produtora, eu era o diretor da produtora e também executivo, que era quem trazia o faturamento, e eu consegui simplesmente desligar a direção e trazer a cadeira de produção executiva como um todo. Então, assim, a minha jornada para chegar na produção executiva, ela foi muito singular. A minha história. Então, se eu quiser te falar, faz isso para replicar o que eu fiz, eu não sei se vai funcionar para você. Funcionou para mim. A partir das oportunidades que eu tive, você foi uma pessoa resiliente, que foi, né, aprendendo com as coisas e se reinventando e mudando e ajustando e absorvendo. Sempre absorvi muito das pessoas ao meu redor. E isso foi o diferencial. Então, para mim, quando eu mudei o meu sonho da direção para a produção executiva, foi uma decisão de aonde eu queria chegar. E eu acho que essa é a coisa mais importante para quem quer entrar no mercado de produção. Tentar entender onde você quer chegar. E você não sabe no começo. No começo você tem uma ideia do que você quer fazer. Por exemplo, eu trabalhei na Pós, fui assistente de ilha, eu logava na Promolíder lá, teve uma época que eu logava a fita, filmava em película, convertia, né, escaneava para fita beta, aí você ia no Avid, você botava a fita lá no deck e você logava todo o material para dentro da máquina. Só que o Avid era 10:1, ou seja, ela tinha 10 vezes menos a qualidade do material bruto. Original. Porque era pesado, os HD não eram grandes que nem hoje. E aí você editava offline, isso que significava offline, porque o material não estava online. E aí isso terminava, aprovava a montagem, gerava o XML, ia para o Flame, o Smoke, que aí só puxava as cenas que estavam aprovadas online, que era pesado. Então, assim, era um processo gigantesco. Ainda tem esse processo, mas é um pouco diferente. Gigantesco. Eu passei por isso. Passei por assistência de produção. Mano, limpar set, buscar material. Comecei com o Tadeuzão, com o Cris Moura. Galera pica, tretas. Nossa, velho, sofri. Obrigado. Tadeu, Cris, um beijo pra vocês. Foi foda. Era um processo árduo. Aprendi de produção, entendeu? Depois assistência de direção. Cara, eu cheguei pra ser assistente de direção, não sabia tirar tempo das falas. Teve um filme que eu fiz que o filme deu 32 segundos. Como é que resolve essa porra? 32 segundos de fala. Caramba. Porque eu errei o tempo no começo. Caramba. Então, assim, eu passei por todo esse processo. Então, assim, como ser um produtor executivo? Cara, vai muito de onde você quer chegar. Quando eu comecei, eu queria ser diretor. Para ser diretor, eu tinha que ser assistente de direção. Naquela época eu tinha essa ideia. E aí, depois, criei oportunidades para eu dirigir. Virei diretor, montei minha produtora e lutei muito. Foi duro para conseguir fazer a coisa acontecer. E aí, depois, eu decidi virar produtor executivo. Para mim, um produtor executivo ele tem que ter um conhecimento de produção muito amplo. Então, se você quer estar na cadeira do chefe, de quem é o responsável, quem está com a pica no cu, porque o produtor executivo é o que leva a cenourada. Porque quem dá a cenourada mesmo é o cliente final. Cliente não. Né? Se desse tudo errado no close, quem quer tomar? Eu. Deu tudo certo. Johnny, isso é foda, não sei o quê. Exato. Você sabe o que a gente viveu. É foda, cara. Foda. É treta foda. Demais. Entendeu? Mas para eu conseguir resolver os problemas, eu tenho que ter experiência. Então a produção executiva ela tem a ver com experiência. O tempo. Você ter propriedade para falar o que você está falando. Eu montei uma pós inteira. Fibra ótica, Smoke, Flame. Não tinha Flame, minto. Smoke, DaVinci, Nuke, After. Eu estudei esses programas. Saca? Processo... Comprei, trouxe um engenheiro da gringa, poder montar uma fibra ótica. Eu era o TI da porra. Dali, né? Aprendi esse bagulho. Eu não acho que todo mundo tem que aprender isso. Mas hoje eu vou no set, eu tenho propriedade pra falar. Cara, isso não vai dar certo. Isso vai dar. Às vezes os caras perguntam, Johnny, eu vou rodar assim, vai dar? Vai dar, pode mudar. Não, peraí, põe um pão de track ali, ó.
Porque eu você chamei sabe o processo. um técnico de... A maioria tem que chamar. Aham. Eu não tô desrespeitando o trabalho dele. É necessário o cara que é o especialista disso. Aham. Só que como eu vivenciei muito isso na minha carreira, eu tenho propriedade. Então, assim, pra mim, a produção executiva é pra quem tem propriedade. Porque quando você chega lá na agência e fala, vai dar certo, Tem que você dar começa certo. falando. Você tem que pensar no processo inteiro. Você tem que pensar no processo logístico, transporte, alimentação, Covid. Você tem que pensar na saúde das pessoas, o tempo, passagem aérea, hospedagem. A cidade de Fortaleza estava em lockdown de hotel. Não tinha hotel. Tava correndo um concurso público, né? Concurso público. Nossa. Mano, a gente ficou amigo, cara. A gente ficou amigo da gerente master lá do hotel. Pra poder conseguir. Tipo, a mina salvou a gente. Tem sorte, mas tem também perseverança, saber Exato. falar com as pessoas certas. A minha diretora de produção de Fortaleza pica. Entendeu? A mina resolve. E é você saber cultivar essas parcerias e tal. Então, assim, a produção executiva, ela tem a ver com experiência. Então, assim, pô, tô começando agora, eu curto a executiva, acho foda. Cara, começa na produção, vai entender como o processo do set funciona, vai ter propriedade de produção, vai entender de número, vai entender de negociação com a equipe, vai aprender a produzir. Depois você vai ter que ir para a produtora. Vai ter que ter. Provavelmente você vai ter que ir pela coordenação de produção, porque a sua experiência é de produção. Exato. E aí, quando você chegar ali, você tem que se envolver com a produtora, se envolver com o cara da pós, se envolver com a turma de atendimento, entender o processo. Por que o cliente pede isso sempre, se nunca dá? Entender esse processo. Por que a pós sempre me fala que isso tem que ser e nunca tem? Caraca. Sabe? A pós sempre reclama Exato. disso. Então, assim, é entender esse processo. Aí quando você vai aprendendo essas coisas, e aí você só é executivo quando as pessoas falam que você é o executivo. Isso foi uma coisa que eu aprendi. Porque eu descobri que eu era executivo na Dogs. Porque na Crash eu era o dono. Exato. E eu era o cara que assinava o cheque. Então, você é o executivo por você, caneta, né? Entendeu? E aí, eu fui entender que eu era executivo mesmo na Dogs, onde eu não era o responsável por assinar o cheque. Eu era o responsável para que o cheque chegasse na pessoa. Lá. E aí foi quando eu entendi a minha relação com a agência, com os fornecedores. E eu vivi uma fase muito difícil, muitos sabem, porque no final de 2015 eu quebrei na Crash. E aí tive que passar por todo esse processo e encarar de frente, sabe? E estamos aí. Então, assim, a resiliência para quem está nesse mercado é a palavra, sabe? É a capacidade de você viver um problema e você crescer e se reinventar para continuar seguindo em frente, né? Então, para mim, isso é produção executiva. Caracas. Né? Então, se você tem esse sonho, cara, para mim, o caminho é esse. Você precisa aprender de tudo. Tem muitos executivos muito bons no mercado que o polo maior dele é o comercial. Tem outros que o polo maior dele é a produção, né? Então, assim... Porque é isso, essa cadeira, ela tá nesses dois lados. Ela né? tá então, sempre... Mas é a responsabilidade com o processo. O cara que tem a relação maior com a parte comercial, ele se imune da equipe em volta que vai dar o braço para ele na área de produção. O cara que tem a força maior na produção, ele se imune em volta da turma comercial. Então é a inteligência de ser líder. Produção executiva é liderança. E liderança ela é um exercício para cima e para baixo. Né? Então... É isso que você tem que buscar em você, é trazer ferramentas de compreender o próximo, compreender o processo, respeitar o time e ser decisivo. Né? Melhor. Ser decisivo. Cheguei lá ali. em Fortaleza, eu falei pra mim, tá tudo errado. E eu errado, poderia ter falado, puta, né? fudeu. O que eu vou fazer? Não, tá tudo errado, vamos fazer isso, e eu vou conversar com a agência. Porque não é o que a gente estava entregando exato. Aí a agência olhou, não, beleza. Tá ok. Funciona. E você olha no filme, tá lá. Tá lindo. Então tudo funcionou com expectativa para todos os lados, do cliente, da agência e de quem foi participar. Exato. A turma chegava, nossa, me senti especial, o carro me pegou, tô nesse lugar bacana e tal. Era essa a expectativa que a agência queria criar pro cliente. E a gente entregou uma coisa um pouco diferente do que estava no layout, mas entregou aquilo que era necessário. Esse é o trabalho, entendeu? Johnny, muito obrigado aí por esse tempo com a gente. Espero que o pessoal de casa tenha curtido. Vou deixar suas informações aqui embaixo, né? Boa. O Vimeo dele, tá? Tem bastante coisa legal lá. E é isso. Obrigado mais uma vez pelo tempo aí pra conversar com a gente. Pessoal. Tamo junto aí, até a próxima. Valeu. Bom, pessoal, por hoje é só. E se liga no set que semana que vem tem mais.